Boa noite, esta é a segunda aula do curso de missões. Ainda vamos continuar com a nossa introdução, porque esse curso de missões é um curso maravilhoso. É um curso que tem muita coisa que nós podemos aprender. Então vamos observar nesta segunda aula introdutória do curso de missões. Eu gostaria de intitular, de dar o seguinte título a essa mensagem: O franco atirador que nunca errou um tiro. É uma palavra assim um pouco, talvez você não compreenda, mas na outra aula eu expliquei que considero uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que ganha almas, como um franco atirador do seu reino. Por quê? Quem ganha uma alma, ora, conseguiu tirar uma pessoa do mundo. É claro, Deus através dessa pessoa, que evangelizou alguém e a ganhou para o reino de Deus. É como uma pessoa que tira um peixe de dentro da água. O peixe vai morrer, é claro. E uma pessoa que aceita Cristo como Salvador, que se arrepende de seus pecados, que nasce de novo, morreu para o mundo, como disse Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, é claro, matou, acertou o alvo. Então, ninguém se escandalize com essa expressão, é uma expressão forte, mas não tem nada a ver com violência, porque a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra as forças do mal deste mundo tenebroso. Então a nossa luta é espiritual, não tem nada a ver aí com luta contra o próximo, nada disso. É uma luta espiritual. Ok, então vamos para o exemplo do maior franco atirador de todos os tempos. Aquele que nunca errou um tiro. Quem é esse personagem? Ora, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é também a segunda pessoa da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, aquele que deixou a sua glória e veio a este mundo para morrer por nós, pecadores. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então observar, claro, antes de continuar aqui com o assunto de Nosso Senhor, nós vemos ao longo aí da história bíblica, pessoas que atiravam e não erravam o alvo, como a tribo de Benjamim tinha homens em uma certa época que não erravam em um fio de cabelo. Veja só, eram pessoas treinadas. Davi, quando matou Golias, aquele gigante filisteu, ora, é claro que nós atribuímos a vitória ao Senhor, a Deus, porque Deus que deu a habilidade a Davi, então toda glória ao Senhor. Mas Davi era um elemento que era da tribo de Judá. A tribo de Judá fazia fronteira aí com a tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim, veja, quando Jacó foi abençoar Benjamim, ele o colocou à sua direita. Veja bem que a tribo de Benjamim era uma tribo pequena, mas uma tribo poderosíssima. Veja, Paulo era da tribo de Benjamim, Esté da tribo de Benjamim, Mardoqueu da tribo de Benjamim, Eude da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel da tribo de Benjamim. É uma tribo que, se Deus não atuasse ali naquela guerra dessa tribo contra Israel, contra o povo de Israel, essa tribo teria vencido
todo o exército de Israel, essa pequena tribo. Mas o povo jejuou, orou e pediu misericórdia ao Senhor, e Deus derrotou aí esses israelitas da tribo de Benjamim. Tão poderosa era essa tribo, né? Então, veja que elementos que não erravam em um fio de cabelo. Isso ilustra, é claro, o obreiro dedicado, o obreiro que renuncia, o obreiro humilde, o obreiro que faz a vontade do Senhor, o obreiro que ama o próximo, que ama a Deus, o obreiro que tem paixão pelas almas. Eu parei um pouco aqui na aula introdutória, quando fui mencionar aquele versículo de Provérbios, mas o versículo diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. E Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então esse é um trabalho importantíssimo para o povo de Deus, para os obreiros do Senhor. Inclusive, quando Jesus ressuscitou, ficou alguns dias aqui com os discípulos, as últimas palavras que saíram da sua boca, antes de subir ao céu, foram as seguintes: confins da terra. Quando ele disse confins da terra, ele desapareceu, ele subiu, né? E para que essas palavras ficassem bem gravadas aí no coração do seu povo. Então vamos observar aqui o exemplo do franco-atirador por excelência, o maior franco-atirador de todos os tempos, que nunca errou um tiro, ou seja, nunca deixou de fazer a vontade do Senhor. Veja que ele diz aí em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantas pessoas hoje soberbas, né? Obreiros soberbos, né? Que não sabem o que é humildade. Em vez de servir aos irmãos, os irmãos que devem servir a esse tipo de obreiro, lamentavelmente. Obreiros que não deixam uma congregação grande por uma menor, porque estão mais de olho no dinheiro. É tipo de obreiro mercenário, que Deus nos guarde desses tipos de obreiro, né? Lamentavelmente, que não tem humildade para renunciar. Ora, disse que há 3 regras essenciais para uma boa pesca. A primeira regra é: evita que os peixes te vejam. A segunda regra: evita com cuidado que os peixes te vejam. E a terceira regra é: evite com mais cuidado que os peixes te vejam. Veja. Agora, como é que um obreiro pode se esconder? Assim, ora, a Bíblia fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O obreiro que se esconde em Deus, que se esconde em Cristo, ele não busca glória. Quantos que estão buscando nome, querem fama? Por favor, o que é isso? Isso é o tipo de obreiro que parece que tem o que na cabeça, né? Que Deus nos ajude e nos dê humildade para que sejamos humildes. Então, a humildade é uma bênção na vida do obreiro. O obreiro humilde é um obreiro que serve ao povo de Deus humildemente. Ele segue o exemplo de Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem, servo, e foi até a cruz. A morte mais vergonhosa, que coisa tão tremenda, né? Mas uma segunda coisa tremenda que nós podemos aprender com esse franco atirador que nunca errou um tiro é a renúncia. Ele diz em Lucas 14, 26, se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos,
irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus não está dizendo que nós devemos odiar nossos familiares, não. Mas quantas pessoas que colocam seus familiares à frente do reino de Deus. Então é isso que nós não devemos fazer. Jesus foi claro lá quando disseram, teus irmãos estão aí e tal. Ele olhou para os seus discípulos e disse, aqui estão meus irmãos, etc. e tal, todos que fazem a vontade de meu Pai. Esse é meu irmão, etc., irmã, etc. Então, renunciar. Tem pessoas que têm um filho, a mulher, como um Deus, coloca acima de Deus, pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa que o obreiro, para crescer, para ser um frango atirador, tem que aprender isso, tem que aprender a renunciar, o preço do discipulado. O versículo 27 diz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz, ora, naqueles dias de Jesus era símbolo de morte. Né? Uma pessoa carregando uma cruz na rua ia ser crucificado. Então, morte. Isso é muito interessante no reino de Deus. Né? Renunciar. Né? Morrer para tudo que diz respeito a Satanás, as coisas do diabo, as coisas que não edificam, as coisas que não prestam, as coisas que não edificam. E o versículo 33 diz, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui fala agora em dinheiro, tudo quanto tem, bens. Né? Quantos que vivem apegados aí aos bens materiais, recebe tantas bênçãos de Deus, mas não sabe ser generoso, né? Não sabe estar de olho nos bens materiais. Então, que Deus nos abençoe. Eu não posso prolongar muito, mas vamos ficar aqui com esses dois grandes exemplos do franco atirador que nunca errou um tiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade e renúncia. O Senhor renunciou tudo que tinha lá em cima, lá no céu, se despojou de toda a sua glória e desceu a este mundo, vestiu a roupa dos judeus, andou como os judeus, falou como os judeus, viveu como um judeu, humildemente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir o exemplo desse mestre por excelência, que nunca errou um tiro. Que Deus nos ajude, aprendamos a atirar com esse franco atirador por excelência, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Segunda aula introdutória do curso de missões. Amém.